Hoje é dia de começar a cumprir as promessas. Hoje é dia da gente dar início à nossa panela elétrica automatizada de braçagem. Você tem a opção de ir para o outro canal, você tem a opção de ficar aqui, você tem a opção de não falar que eu estou enrolando porque as coisas podem ser demoradas. Então eu vou te falar, esse vídeo, por causa da extensão dele, vai ser dividido em dois. Quer ir para outro? Vai. Mas eu aconselho que você fique aqui com a gente desde o início para aprender, antes de chegar na panela, alguns passos que são fundamentais. Quer ficar? Tá convidado. Vem comigo, cerveja para nós. Salve, salve rapaziada, Shin Master na área. Como promessa é dívida, eu vim aqui para começar a cumprir a minha. Vamos falar da nossa panela elétrica. A parada é o seguinte, eu desenvolvi uma parada numa panela elétrica para quem faz o uso de 110 volts em casa. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes que você pega algum vídeo falando de panela, que alguém fala de panela, ele sempre mostra você usando em 220. 220, a amperagem dela é muito baixa. O que é a amperagem? É a corrente consumida pela sua rede. Então, pelo seu aparelho. Então, se você tem um aparelho que normalmente ele é ligado em 220, a tendência da corrente, que é o consumo, acostuma ser menor. Então, muitas vezes fica complexo o cara desenvolver alguma parada no 110. Por quê? Porque tende a esquentar os cabos, tende a esquentar o aparelho. Tem muitos aparelhos que nem suportam uma corrente muito alta. Então o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, para dar início, eu quero falar um pouquinho sobre a eletricidade e o funcionamento certo, para você estar ligando cada componente do jeito certo. Então muitas vezes, por exemplo, o cara fez lá na sua casa a rede elétrica, o cara é um especialista, então provavelmente ele estudou, ele sabe, então ele fez certo. Se você pegar um cagão que fez errado, isso pode trazer complicações no que eu vou estar passando hoje aqui. Aqui funciona assim, ó. Vou pegar uma tomada aqui e vou mostrar, primeiramente, como que funciona, digamos que seja a tomada nova. A tomada nova, ela é feita a leitura, ela é assim, ó. Se o cagão pôr assim, você leva em conta que é assim. Se ele pôr assim, ele está errado, né? Mas você tem que levar em conta, se for de lado, tem que levar em conta o que eu vou falar. Aqui é o seguinte, ó. Para quem está lendo, no caso você, cada vez que você faz a leitura da tomada, ó, você está vendo que são 3 polos aqui. Cada vez que você fizer a leitura, o lado direito de quem está lendo ele vai entrar a fase, o lado esquerdo vai entrar o condutor neutro. Ó, a parada é o seguinte, condutor neutro. Por isso que não pode ter esse pensamento, é errôneo você pensar que, pode ligar, tanto faz, energia tanto faz. Não tanto faz não. Tem aparelho, eu já trampei 1 milhão de anos com aparelho gringo que os caras seguem à risca. Tem muito aparelho que não liga, assim como tem muito aparelho que ele não dá nem start se a corrente não for contínua em 127. Isso aí eu falo pra você e provo. Não vou provar não. A parada é o seguinte, então, você lendo aqui a tomada, você vai saber que sempre a leitura é feita fase, condutor neutro e o do meio vai ser o terra. Aterrar equipamento é importante para evitar que ele queime, para evitar que ele tenha vazamento de energia e você morrer eletrocutado. Porque se você morrer, não venha reclamar, encher meu saco não. Porque aqui eu estou falando certo. Então pode ver que eu estou usando 3 fios. Para mim, ó, na verdade é importante a cor dos fios, mas se você não tem cores, eu pus aqui para simplificar, para todo mundo entender que a cor viva, que ela representaria um perigo maior, seria o vermelho. O preto seria o neutro e o azul seria o terra. Só que os 3 são importantes se tratando de 127, que é mais conhecido como 110. Então, se você for ligar uma extensão, não importa de onde você tira a sua fonte de energia, seja de uma tomada no fundo do seu quintal, ou no relógio, igual eu tiro diretamente no meu medidor de energia.
O que vai acontecer? Tem o barramento. O barramento de terra, você vai ligar o seu terra que vai vir para a tomada. O seu neutro vai ser, você vai ligar no seu neutro lá, então é bom você ter, muitas vezes os caras não colocam por cores. Então, no caso do meu não tem cores. Então você vai fazer o quê? Você vai ligar o terra, vai trazer para o meio, no barramento vai trazer para o meio, o neutro aqui e o fase aqui. Digamos que você vai fazer uma extensão. Na extensão, o que você vai fazer? Você tem que certificar que aconteça a mesma coisa. São 3 pinos, aonde o terra, e para quem lê, se você encaixa, você tem que certificar que a sua extensão também esteja do lado direito para quem lê, o primeiro pino, o terra no meio e o neutro à sua esquerda. Sacou? Tem que ser assim, ó. Para quem lê, então, digamos que você vai encaixar, então você sabe que é assim que tem que ser feito. Ele tem que acompanhar. Por quê? Porque não adianta você pegar qualquer extensão que é feita de qualquer jeito e tentar ligar. Por quê? Porque muitos aparelhos não vão startar. Isso é fato, ele depende da fase. Outra coisa que a gente tem que trocar ideia. Se tratando de fase, muitas pessoas falam assim, ah, mas tanto faz. Não. Em uma casa ou qualquer aparelho que se pede, mano, isso aí é manual do fabricante, isso é resolução, isso são normas, só para você sacar. Se você pegar, sempre que você for ligar fase, e você tem que interromper, tipo assim, você vai ligar uma lâmpada, você tem um interruptor, você interrompe a fase, você nunca interrompe o neutro, embora o neutro e a fase trabalhem em conjunto. Se você pega num fio só, e você não está molhado, não está descalço, está certinho isolado, você pode pegar tanto no neutro ou tanto na fase que você não vai tomar choque. Em conjunto, chablau para você. Então é bom que você saiba que quando você for ligar, se tem um aparelho que está pedindo, por exemplo, um dos aparelhos que a gente vai usar, ou outros, alguns na verdade, ele pede-se que passe a fase. Então a atuação dele, o corte dele é feito porque quem aciona é a fase. Se você ligar o neutro, não vai acionar. E tem muitos, por exemplo, uma lâmpada, ela acionaria, se você fizer o inverso. Porém, porque ela precisa dos dois para trabalhar, não precisa somente da fase. Porém, quando você faz o corte, você vai estar cortando no seu interruptor o neutro, e isso é errado. Você tem que cortar a fase. Estamos entendidos? Outra coisa, cada vez que você for ligar qualquer componente da eletricidade, você tem que saber qual é o consumo para ver se aguenta a grossura dos cabos ou fios. Funciona assim. Você tem um aparelho, no caso eu vou usar uma resistência de 2.500 watts. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir a wattagem pela voltagem. Voltagem 127. Então 2.500 dividido por 127 daria 19 alguma coisa. Porém, junto eu vou ligar alguns outros aparelhos, só que consome bem menos. Então eu fiz o quê? Eu joguei aqui, consome mais. Gente, isso aqui você tem que prestar atenção, para depois... tem pessoas que não assistem o vídeo inteiro e depois vêm fazer perguntas que estão no vídeo. Ele pula porque está com pressa e depois vem fazer as perguntas. Aí fica complicado, aí não dá para estar fazendo massagem num ser humaninho desse, beleza? O que mais consome para mim vai ser a resistência, mas depois eu vou ligar o contator, vou ligar o termostato. Então assim, algumas coisinhas que consomem, mas consomem muito pouco. Então o que eu fiz? Eu jogo sempre um pouquinho para cima. Lembrando que quando você energiza também, você vai usar para proteger o seu comando, para proteger tudo quanto é coisas que você liga, você tende a ligar um disjuntor. Quando o seu aparelho puxa, consome muito, que a tendência é esquentar fios e sair queimando, então o disjuntor ele faz o quê? Ele atua sempre com a corrente maior. Então eu fui lá e fiz minha conta. Na minha conta, o que eu vou precisar, então assim, mais ou menos existe uma tabela de cabos, onde você pode estar procurando na internet aí que tem, de quanto que aguenta. Então, por exemplo, meu circuito monofásico, meus cabos que eu vou usar, que eu vou precisar, são de 2,5 para aguentar. Então o que eu fiz? Dentro da caixinha, por questões de trabalho e facilidade e encaixe dessa central, nos terminais que eu vou ligar, eu estarei usando de 2,5 porque ele aguenta. Já na minha resistência,
que vai da panela até a tomada que eu for ligar, eu estarei usando o de 6, o cabo de 6 milímetros. Por quê? Porque a resistência é o que mais esquenta. Então dali até a tomada, eu preciso que ele seja um cabo grosso. E aqui, nessa extensãozinha aqui, o que eu fiz? Aguenta suave, tranquilo, estou usando o cabo de 4 milímetros. Então, muitas vezes você nem encontra, ou você tem que medir direito, por quê? Porque assim, ó, eu tenho paquímetro, eu já fui em loja, peguei o paquímetro, peguei a bitola do cabo, e, por exemplo, ele está dizendo que é 2,5, só que ele está falando que é 2,5 com a capa. Gente, isso aí está errado. Ele tem que ser 2,5 somente medindo as bitolas. Então, o que eu fiz? Pode ver aqui, ó, estou usando aqui o de 4, lá no meu de 2,5, dentro da caixinha, e o terra pode ser um pouco mais fino. Por quê? Se fosse para jogar para o barramento dentro da sua casa, por normas e resoluções teria que ser mais grosso, mas não precisa. No caso aqui é só o nosso caso da panela. Etapas que tem pessoas que pulam, pessoas que não estão nem aí, e isso está errado. Então, para o funcionamento certo das coisas, a gente vai ensinar o certo. Como, no caso, para ficar entendido, tem muita coisa nesse vídeo que eu vou pôr em lousa, porque é mais fácil, cara. É muito ruim ficar mostrando, tentando e ligando, desmontando, porque eu já fiz teste, já cheguei aonde eu queria, porém se eu ficar monta e desmonta para mostrar a unidade, fica complicado. Mas eu vou estar mostrando na lousa para vocês, certo? Conseguiu entender a primeira parte? Vamos para a segunda. Parada é o seguinte, rapaziada. Para fazer a central de braçagem, existe algumas controvérsias, mas eu vou explicando pelo que eu entendo. Funciona assim, ó. Você vai estar usando alguns componentes e eu vou ditar eles. Vai ser... Você vai precisar de uma caixinha para montar os seus comandos. Você vai precisar de 2 tomadas de 20 ampere. Lembra? Por exemplo, você pega o micro-ondas, vai ligar na sua casa, ele não entra em tomada normal. Por quê? Porque ali é a de 10 amperes, você tem que trocar pela 20 ampere. Em vez de você trocar o plug, viu, cabeção? Do micro-ondas, você troca a tomada e coloca de 20 amperes. Então você vai precisar plug para conexão, fios para conexão, de preferência que mude de cor, que mostre para você não se confundir na hora de ligar o que seja fase e o que seja neutro. No caso eu uso preto e vermelho. Você vai estar usando um temporizador de forno elétrico, que é esse aqui, ó. Você vai estar usando um temporizador de forno elétrico. Que a hora que você, ó, aciona ele, dá para escutar o barulhinho? Terminou. 2 disjuntores, aqui o nosso disjuntor, que eu encontrei o de 32 somente, mas tá bom. Você vai precisar também de um termostato, no caso eu vou usar o STC 1000, mas você pode estar usando qualquer um. Se você usar um mais simples, a ligação também é mais simples, mas no decorrer eu vou estar explicando como liga certo esse daqui. E você vai usar um contator. Então é assim, STC 1000, 110 ou bivolt. Contator. Esse aqui é uma das peças mais importantes que eu vou estar mostrando para vocês. Esse contator aqui, ele é de 25 amperes. Por quê? Porque assim, embora eu consuma 20 ou 21, a gente sempre compra um pouquinho a mais, porque tem alguns componentes que não aguenta. O fabricante fala que aguenta só por Deus. Então é o seguinte, o que é o contator? Para você saber. O contator, ele é um componente eletrônico que existe uma bobina dentro, que ele trabalha na base de acionamento. Esse acionamento acontece quando você energiza. Então ele tem uma bobina na qual você energiza a bobina através do comando, que pode ser, no caso, o termostato. Esse termostato, se você pegar uma resistência e ligar direto, no caso a minha de 2.500, se você ligar direto aqui atrás, os relés dele não suporta. Porque no máximo, esses relés aqui, desse daqui, são 10 amperes. A maioria são 10 amperes. Mas assim, o mais nervosão do mercado, ele costuma ser 16. Eu nunca encontrei maior que 16, a não ser que ele seja analógico. Não sendo analógico, ele não aguenta mais. Digital não aguenta. Então, você consegue pegar um comando onde consome muita amperagem muito alta,
que é o caso da nossa panela, que é o caso da nossa resistência, e ligar um comando que consome muito pouca amperagem. Quando você liga nele, ele fecha a bobina e faz o acionamento da alta amperagem. Então você imagina que ele fosse um amplificador de amperagem, a grosso modo. Ligou ele, ele aciona e consegue fazer o funcionamento sem queimar. Sem esse, você estaria queimando todos os componentes eletrônicos seu. Como é que funciona? Aqui, ó, ele tem o A1 e A2. Pode ver aqui, ó. Esse daqui, eu vou falar o nome certinho, ó. Contator de potência bobina 110. O que isso acontece? Pode socar 110 aqui, sem precisar estar usando, que nem o relé de estado sólido, que você tem que usar fonte, ou você compra um relé, que eu também já vou explicar, maior. Então aqui, ó, A1 e A2, você liga os fios do seu comando, certo? E aqui, ó, que eu até marquei para simplificar, existe uma controvérsia entre um normalmente aberto, dois normalmente aberto, fechado. Cara, muitas vezes o cara que vende, ele nem sabe te falar o certo. Ele fala meio por cima. Então eu aconselho você que tenha uma chavinha de teste, onde você vai fazer o quê? Você vai pegar a fase, vai colocar aqui e ligar o comando e medir embaixo. Para mim, se você comprar igualzinho essa marca, certinho, porque esse aqui é o quê? É o contator monofásico de potência bobina 110. Então, quando acionada a bobina, aqui acende uma luzinha que fica vermelho. Ele faz um barulhinho, então ele fecha o contato. A hora que ele abre o contato, que está desenergizado, ele para de mandar energia. Quando fecha o contato, ele começa a mandar energia. Então aqui, ó, você vai ligar no A1, a gente liga, que eu também vou pôr em lousa. A1 você liga o fase, A2 você vai ligar o neutro. Aqui nos comandos, você só tem, embora sejam dois igual eu falei, não se passa neutro, não vai ter funcionamento. Aí você vem com o que você precisa, no caso, você vai vir com uma fase aqui, e ele vai sair aqui embaixo, indo para a tomada, que você vai ligar, no caso eu falei duas tomadas, então uma você vai ligar a resistência, na outra você vai ligar a bomba de recirculação, certo? Gente, é o seguinte, por que eu falo panela de braçagem? Se você for lá na sua, ligar no 110, que seja, você vai olhar no seu relógio na pressão ventilador. Então assim, eu não aconselho você fazer uma panela de mostura 110. Só que é o seguinte, eu não aconselho, mas não tem problema. Cada um sabe onde o bolso dói. Eu resolvi trazer esse projeto, eu vou aliar o gás à energia elétrica. Por quê? Porque eu quero uma abraçagem linear, eu quero uma abraçagem onde, por exemplo, antes eu ficava ligando e desligando, desligando, até terminar a abraçagem. Então eu faço o quê? O temporizador que eu comprei, ele é 120 minutos, mas eu queria um de 90. Por quê? Porque eu acredito nisso, que uma abraçagem bem vigorosa é uma abraçagem de 90 minutos sem preocupação de conversões. Então qual que é a jogada? Você ligou o temporizador, ele energizou a bobina, chegou uma hora que ele vai fazer o quê? Ele acabou, em 90 minutos ele desliga. For dar um rolê, for tomar café, for tomar banho, for cagar, o que vai acontecer? Terminou a abraçagem, ele desligou, pronto, acabou. Então nesse caso, só para você entender, o gás, meu, se você conseguir me provar o contrário, irmão, tenta provar e vem pro debate, tá ligado? Mas é o seguinte, o gás, se comparado ao 220, que consome pouca corrente, o 220 compensa. Igual todo mundo fala, vários vídeos falam de panela econômica, mas esquece de citar que muitas vezes isso que ele está falando é baseado em cima de panela 220. Agora, pega uma panela 110, ligue ela para fazer sua abraçagem, ligue ela, na verdade, fazer sua fervura, e depois você me conta se comparado ao gás, o 110 com o gás ainda é barato. O gás é caro, mas você compra o gás e usa várias vezes, divide para ver o que ele está durando para você, você vai ver que ele é mais barato que a energia nesse caso. Isso eu te garanto. Mano, já trampei com energia, sei do que eu estou falando, eu sei de umas paradas de consumo. Não sou nenhum grande matemático, mas eu sei do que eu estou falando. 110 comparado com o gás, beleza.
Gás. 220 comparado com o gás? Beleza, 220. Então, agora vem a pergunta. Master, mas por que você... Porque assim, vai ter entendido, sempre tem. Ao invés de você usar contator, você poderia ter usado estado sólido. Eu vou falar. SSR, conhecido como relé de estado sólido, que faz o mesmo trabalho do contator. Se você, por acaso, quiser substituir, o problema é seu. Mas eu vou falar por mim. Primeiramente, compre um relé de estado sólido altíssimo. 40 amperes. Senão não aguenta, vai peidar. Ele entra 110 e sai 110. Normal, trabalha igual o contator. Embora ele não tenha componentes aqui dentro, não faz ruído, blá, blá, blá. Todo mundo já falou isso. Então, se você for usar um desse, não se esqueça, porque eu vejo os outros fazer e não fala. Não se esqueça de usar. Essa branco não é tinta, pasta térmica. Aqui atrás desse relé, ele é de metal, onde ele tem que fazer uma troca de calor. Então, metal com metal, pasta térmica e o seu dissipador de calor. Você tem que estar usando. Não tem jeito, certo? Dissipador de calor. Agora, por que eu não uso ele? Os dois esquentam. Só que se tratando de 110, existe uma complexidade e um aquecimento de cabo. Gente, isso é sério. Esquenta, puxou a amperagem, vai esquentar. Pode pegar o seu multímetro, seu meter, sei lá o que, seu amperímetro, você vai medir, o chicote estala, esquenta os cabos e derrete mesmo. Eu tô falando porque de longa data eu tenho assim um pouquinho de conhecimento das coisas. Bem pouquinho, mas tem. Então, qual que é a parada? Se você quiser usar. E o que eu aconselho? Eu vou colocar ventilador, vou colocar um cooler que ainda não chegou, até o dia que eu tô fazendo esse vídeo. Então eu vou colocar um cooler para estar fazendo o quê? Para dar uma resfriadinha. Na moral, esse daqui esquenta, mas ele não esquenta tanto quanto esse. Então o que tem de vantagem nesse em cima desse, acaba perdendo para mim, porque ele esquenta demais e falta pegar fogo. Então se você for pôr, ventila, mas ventila monstramente, porque isso aqui esquenta. Isso eu te garanto. E sempre comprando bem maior, quase o dobro do que você vai usar de amperagem. Eu vou colocar lá, esse aqui também esquenta, os cabos também, os mais finos vai esquentar um pouquinho. Eu vou pôr um ventilador para tá soprando ele ali um pouquinho, cara, mas de boa. Ele vai começar a esquentar, quando eu acionar, quando ele desligar ele já para, depois ele volta. Então isso aí é tranquilo, beleza? Então fora isso que eu mostrei, recapitulando, energia elétrica, ligando fase no fase, neutro no neutro, terra no terra. Fez extensão? Copia, mesma coisa. A leitura fácil e básica. Para nossa caixinha, para nossa central de braçagem, você vai usar primeiramente resistência, cabo 6 mm, até entrar na tomada. Depois, pode estar usando de 2,5. Caso você queira usar para fervura, para ter uma fervura intensa, lembre-se que você precisa, em média, não é uma verdade absoluta, mas em média de 800 a 900 watts para cada 10 litros de água, mosto, cerveja que você for ferver. Então, se você for ferver 50 litros, para você ter folga entre 4.000 5.000 seria o ideal para você. Lembrando que o meu contator, ele aguenta até 25 amperes. Então você faz a matemática que eu ensinei de voltagem e wattagem para você descobrir. Se for consumir mais, então trate você de arrumar um contator maior ou um relé de estado sólido maior, mas aí você coloca uma ventoinha de carreta, de ônibus, para esfriar essa jabiraca aqui. Então você precisa contator, 2 disjuntores, que vai ser um comando, parece que é independente, e depois ele se une. Então, para proteger o seu comando e a sua carga, então você vai precisar 2 disjuntor, um contator, 25 amperes, bobina 127, monofásico, um termostato, tanto faz a marca, um que você confie, porque esse daqui pelo menos ele bate com o de mercúrio meu, então nele eu boto fé. Então, mas você pode estar usando outro mais barato, que barateia mais também o seu projeto. Você vai estar usando o temporizador de forno elétrico, você vai estar usando 2 tomadas de 20 amperes, mais o plug e os cabos necessários. Beleza? Vou mostrar depois
qual que é a pegada, ainda vou estar desenhando para vocês entenderem melhor a ligação. Porque se eu ficar aqui segurando, mostrando, é complicado. Então na lousa eu acho que vocês vão entender melhor, beleza? Então o meu conselho é que, se você chegou até aqui, você vai ter um pouco de curiosidade de saber do próximo vídeo. Aí eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento e a ligação tudo em lousa. Beleza? Tamo junto, cerveja pra nós.